seja muito bem-vindo. Você está no canal Akasha Espiritualidade Sem Fronteiras. O nosso tema de hoje é cirurgia espiritual. Como que ela acontece e onde eu posso fazer gratuitamente? Bom, primeiro entendendo um pouquinho mais como que a cirurgia espiritual acontece. Assim como nós temos esse corpo físico e nós passamos por procedimentos na matéria, vamos ao hospital, fazemos cirurgias, nós temos também nossos corpos energéticos, o nosso corpo etérico, que é semimaterial, e outros corpos, como o corpo astral ou o perispírito e o nosso corpo mental. As cirurgias espirituais são realizadas nesses corpos sutis e tem comunicação e tem intervenção também no nossos chakras, no nosso sistema de circulação de energia. Então, geralmente, como acontece? Quando eu vou a um centro e eu tenho ali um atendimento presencial, eu tenho um médium que tem no seu corpo energético já uma estrutura voltada para a cura, então ele tem centros energéticos principais já adaptados para canalizar energia de cura universal. Ele também tem microchakras das mãos voltados também para a cura. E junto com ele eu tenho um espírito desencarnado que normalmente foi um médico quando encarnado, como por exemplo o Dr. Bezerra de Menezes, um médico brasileiro, e o muito conhecido Dr. Fritz, que foi um médico alemão. Então nós temos essas egrégoras e muitas outras desses médicos desencarnados que atuam então em casas espíritas fazendo as cirurgias espirituais juntamente com médiums, né, pessoas encarnadas que têm em seus corpos energéticos processos de facilitação para a cura, tem essa missão para fazer. Então, quando eu passo por um procedimento de cirurgia espiritual, eu tenho uma intervenção na minha estrutura energética. Nós sabemos que quando nós temos uma doença, sempre essa doença nasceu no nosso corpo energético. Ela pode ter nascido conosco, ou seja, eu tenho questões kármicas de outras vidas e quando eu formo a minha estrutura energética desta vida, eu já trago nos meus corpos sutis estas marcas, que são tendências, e em algum momento eu vou trazer isso para o meu corpo físico. Quando então você se submete a uma cirurgia espiritual, você tem uma intervenção então na sua estrutura energética, no seu corpo astral, no seu perispírito, e essas intervenções energéticas vão influenciar então no teu quadro físico. Nós sabemos que quando nós temos todas essas doenças crônicas, elas se originam nesses corpos. Então, quando nós temos essa intervenção, eu vou ter em algum tempo a replicação disso no corpo físico. Então, gente, eu quero falar primeiro duas coisas muito importantes. Às vezes eu faço uma cirurgia espiritual e aí eu falo assim, poxa, aí dá uma semana, 2 semanas, eu digo assim, eu não percebi um resultado, acontece. E às vezes esse resultado vem 1 mês e meio depois. Por quê? Porque demora um tempo para passar uma intervenção de um corpo astral, de um corpo energético meu para o corpo físico, tá? Então, eu tenho, na verdade, uma estrutura energética que reflete a saúde do meu corpo físico, né? Através dos chakras. Então, às vezes, eu demoro um tempinho quando eu harmonizei uma parte para depois chegar até o corpo físico. Em alguns casos também, quer dizer, é sempre possível que eu tenha cura na cirurgia espiritual? Às vezes não é possível se isso for uma questão kármica importante, se foi algo que você pediu para passar, para você ter algumas experiências de vida, alguns aprendizados espirituais. Então, se é uma ferramenta para a tua evolução, isso não pode ser tirado pela equipe espiritual. No entanto, os médicos espirituais vão fazer o que for possível para te ajudar. No momento que você está lá na maca recebendo esse tratamento, você está tendo não só intervenção nos seus corpos energéticos, como você está tendo um banho de elétrons, você está trazendo, vem uma energia de harmonização para as tuas células astrais extremamente positiva. E a inteligência divina vai fazer o que for possível para harmonizar o seu quadro. Em alguns casos, é importante também lembrar, às vezes a pessoa está num quadro terminal. E eu tô falando isso com base em experiência, tá? De centros espíritas, né? Não são hipóteses, tá? Acontece a gente receber pessoas que estão num quadro terminal de câncer, por exemplo. Às vezes o tempo de vida daquela pessoa já tá chegando mesmo. Não é possível que aquela pessoa se salve e viva mais um tempo. É uma hipótese.
Mas, nesses casos, quando a gente faz a cirurgia espiritual, a gente harmoniza os corpos daquela pessoa, a gente harmoniza os chakras daquela pessoa. E mesmo que ela venha a falecer daqui a um tempo em breve, isso é muito positivo para o espírito. Por quê? Porque o desencarne, o desligamento, o momento em que ele se desliga e vai para esse momento de transição para o plano espiritual, é muito mais fácil, porque se eu já vou com esses corpos adoecidos, eu tenho um desligamento mais complicado, eu fico mais tempo no hospital espiritual. Então, se eu já consigo harmonizar isso enquanto eu estou encarnado, eu facilito o meu processo. Então, gente, espero que tenha dado para vocês entenderem como funciona a cirurgia espiritual. Eu vou deixar aqui, eu quero deixar duas dicas para vocês. Primeiro, acabou de entrar no Netflix o filme O Predestinado, que conta a vida do José Rigó, que foi o primeiro médium aí a receber Dr. Fritz e operar muitas e muitas pessoas. Ele chegou a ser estudado pela NASA, de tão grandioso que era o fenômeno. E é um filme muito bonito de você assistir, chama O Predestinado, tá? Tá no Netflix. Vou deixar aqui para vocês endereços de locais em que vocês podem fazer cirurgias espirituais gratuitamente. Eles atendem tanto presencialmente quanto atendem à distância. Gente, tem muitas casas espíritas que fazem cirurgias espirituais, muitas mesmo. Então você pode estar me ouvindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo e você vai encontrar uma próximo de você. Esse endereço que eu estou colocando aqui são endereços que eu conheço, que eu fui, que eu conheço as pessoas, que eu vi resultados. Por isso que eu estou indicando aqui. Mas existem muitas outras e você pode pesquisar e encontrar uma mais próxima de você. Se precisar fazer à distância também, essas casas fazem. Ficou alguma dúvida em relação à cirurgia espiritual? Quer saber alguma coisa? Escreve aqui nos comentários que a gente pode fazer outros vídeos para você ou esclarecer você pontualmente. Então continue acompanhando os nossos vídeos e até breve.